Dando sequência aí à série do Dom de Línguas, hoje nós vamos fazer aí o penúltimo vídeo dessa série e nós estaremos lendo, analisando, interpretando Atos 19. E ali vai mostrar a questão do dom de língua também, a língua em Éfeso. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, com muito prazer que estamos aqui de volta. Estamos aí numa correria aí, mas a gente sempre separa um tempinho para poder aí conversar com vocês, fazer aí novos vídeos. E bem-vindo aí ao Contexto Bíblico, né? Esse canal que tem o propósito de analisar e interpretar os textos dentro do seu contexto. Tá bom? E hoje nós estaremos aprendendo aqui como interpretar o dom de línguas que está relatado em Atos 19, que aconteceu ali na cidade de Éfeso. Vamos ler então? Atos 19? Acompanha comigo aí. Verso 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Muito bem. E achando ali alguns discípulos, alguns discípulos eram 12 homens, mais ou menos. Depois você vai entender dentro do contexto o porquê. Verso 2. Perguntou-lhes. Então Paulo perguntou para esses alguns discípulos lá de Éfeso: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Verso 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Muito bem. Então aqui, Paulo agora ele desce ali para Éfeso, e agora ele encontra ali alguns discípulos, né? Nós precisamos entender aqui o contexto de hoje, que não foge à regra. O contexto dos vídeos anteriores é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. E que princípio? A igreja, ela estava no início, né? A igreja primitiva, ela estava crescendo. Então houve lá em Pentecostes, né, há mais ou menos uns 7 anos atrás, depois referente a essa história que estamos lendo, e lá houve Pentecostes, ali houve digamos assim, o sermão ali de Pedro, e ali foi batizado mais de 3.000 almas. Então foram batizadas e elas aceitaram a Cristo, acreditaram que Jesus é o Messias, era o prometido, e ali então o cristianismo começa a crescer. Depois nós vimos uma história lá no vídeo passado sobre Cornélio, né, de Cesareia, que ele recebeu o Espírito Santo ali, começou a falar novas línguas, outras línguas, para que também pudesse expandir o evangelho ali naquela região de Cesareia, que era também uma cidade portuária. Lá na igreja de Corinto, a mesma coisa. Então, queridos, é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Em relação ao dom de línguas, ou em outras línguas, é o mesmo princípio de interpretação. É aquela língua que o Espírito Santo dotam os homens
para falar outros idiomas, para poder pregar o evangelho, para poder demonstrar, para poder apresentar a Jesus Cristo como o Filho de Deus, né? Como o Salvador da humanidade, que foi prometido, o Messias, o ungido, para salvar toda a humanidade. Então, a finalidade do dom de língua nada mais é, nada menos é que isso: expandir o evangelho. Então, quando a gente lê essas histórias, como agora estamos lendo aqui em Atos 19, lá em Éfeso era a mesma coisa. Era uma cidade importante, era uma cidade populosa, era uma cidade também que tinha... quem frequentava aquela cidade de Éfeso também era uma cidade que havia muitas pessoas de outras regiões, de outras línguas, né? Nessas cidades antigas, né? Então, era uma cidade também com muitos problemas de idolatria. Nós vamos ler daqui a pouquinho algumas informações e aí você vai compreendendo melhor. Mas resumindo, não tem muito o que dizer. Resumindo, é isso, né? O Espírito Santo, ele deu dons aos homens. E o Espírito Santo, ele dividiu os dons. Para um deu um dom, para outro deu outro dom. E nessas situações específicas, nessas cidades estratégicas, o Espírito Santo deu o dom de língua para que quebrasse essa barreira do dom de língua e o evangelho fosse expandido em outras línguas até chegar ao ponto de Jesus ser pregado a todas as nações, a todo mundo, para que todo conheça e tome as suas decisões, e aí então Jesus Cristo possa voltar. É simples assim, não é mais nada do que isso. Lá na igreja de Corinto, os irmãozinhos de Corinto, que por exaltação própria, né, para demonstrar que, olha, eu tenho o Espírito Santo, então eles queriam todos, a maioria queriam falar línguas lá. Esse era só o problema. Eu acho que está bem claro essa série, né? Eu acho que estamos finalizando. Depois desse vídeo, o próximo vídeo vai ser o para fechar. Nós vamos analisar Marcos 16 e aí fechou. Certo? Algumas informações adicionais eu vou ler aqui para vocês, alguns comentários que eu achei interessante, que diz assim: qualquer pessoa criteriosa observa a maneira reservada de Paulo no trato deste dom com os coríntios. Tal fato não se deu com os efésios. O apóstolo encontrou nesta cidade um grupo de cristãos, uns 12 varões, ou discípulos. O cristianismo, agora preste bem atenção aqui, o cristianismo precisava ser implantado neste foco de adoradores da deusa Diana e dos fazedores de ídolos. Então era uma cidade pagã, Éfeso, precisando ser evangelizada, e 12 homens despreparados, e mais, que haviam sido apenas batizados no batismo de João. Então o evangelho tinha que introduzir ali nessa cidade. E nessa cidade tinha 12 discípulos de Jesus, mas totalmente despreparados. Nós vimos no texto. Paulo falou assim: você já viu falar do Espírito Santo? Eles só nem sabe que existe isso, Espírito Santo. Existe Espírito Santo? Nem isso nós estamos sabendo. Então você vê que eles tinham... Porque como estava no início, a igreja primitiva estava caminhando devagar, estava no início. Então eles foram batizados, muitos foram batizados por João Batista, você lembra lá? Que eles chamaram as pessoas para o arrependimento e batizavam ali na água, né? O João Batista, que batizou até o próprio Jesus. Mas aí depois as pessoas foram batizadas em nome de Jesus. Quando Jesus foi crucificado, ressuscitado, levado aos céus, aí começou sendo batizado em nome de Jesus. E recebia o Espírito Santo. E quando aqui o texto fala que recebia o Espírito Santo, na verdade o texto está querendo dizer que recebia um dos dons do Espírito Santo. Porque não é só o dom de língua que demonstra, vamos dizer assim, que a pessoa tem Espírito Santo. Não é só o dom de língua. Tanto é que o texto fala aqui que eles falavam em língua, a expressão fala assim:
tanto falavam em línguas, como também profetizavam. Ou seja, como ensinavam, como pregavam. Profetizar, irmãos, nada mais não é adivinhar o futuro de ninguém, não é nada disso. Profetizar é você pregar a palavra. Raciocina comigo. A palavra de Deus já não está escrito na Bíblia Sagrada? Já não está escrito, né? Só ler? Só que quando você pega no púlpito ou qualquer lugar, seja lá onde for, e você pega a Bíblia e você começa a pregar usando o texto bíblico, você está profetizando. Ou seja, você está ensinando uma verdade da Bíblia, você está fazendo também aplicações na vida pessoal das pessoas usando o texto bíblico, lógico, né? Dentro de um contexto. Isso que é profetizar. É simples, é muito simples. Então nós estamos vendo aqui uma cidade pagã, né, que tinha a deusa Diana, e ali tinha alguns discípulos, eram uns 12, mas totalmente despreparados. Não sabem nem que existia o Espírito Santo. E havia sido batizado, né, que viu aqui já, batizado no batismo de João, e nunca ouviram a respeito do Espírito Santo. Então, era um desafio para eles sem precedentes. Era um desafio para aqueles discípulos agora expandir o cristianismo, né? Pregar sobre Jesus. Então houve a necessidade do dom do Espírito Santo para dotar aqueles homens totalmente despreparados para pregar o Evangelho. Então, há uma necessidade de pregar o Evangelho, as boas novas da salvação para todas as pessoas, para que possa haver um fim. Certo? Então esse é o objetivo. Nós temos que entender esse objetivo. E aí o que acontece? Mas se a pessoa é despreparada, né, dependendo da situação, há uma necessidade de uma intervenção divina. Então Deus dota os homens através do teu Santo Espírito com dons. Agora o ser humano recebe esse poder, o poder do Espírito Santo, em forma de dom, para que ele possa expandir, para que ele possa fazer esse trabalho, para que possam alcançar o objetivo de fazer com que todas as pessoas da onde ele mora, da região, da cidade, do estado, do país, conheça a verdade em Jesus. Ponto. Certo? Bom, esses discípulos lá de Éfeso, pelo poder do Espírito Santo, passaram a possuir estes dons para edificar a igreja, que é a questão de profetizar, né? Que é o dom de profecia, que é um dos dons do Espírito Santo, e falar aos estrangeiros, questão do dom de línguas. Certo? Então é isso, meu querido. Agora aqui mais umas informaçãozinhas para nos ajudar a entender melhor essa questão. Atos 19, né, que é o contexto de hoje. Diz assim: além do mais, neste caso, também se fazia necessário que esta posse, a posse do dom, fosse semelhante ao Pentecostes. Vocês lembram lá em Pentecostes? Tem um vídeo aí que eu fiz sobre Atos 2, né? Então, está dizendo aqui que havia necessidade que fosse semelhante ao que aconteceu lá em Pentecostes. Em virtude de a cidade precisar ser evangelizada, cidade que vivia cheio de estrangeiros, olha, e com as mais diferentes línguas. E por causa do pleno desconhecimento do Espírito Santo, ressalte-se que, por outro lado, o Novo Testamento registra 14 casos de derramamento do Espírito e nenhum deles foi concedido o dom de línguas. Opa! Agora nós chegamos num ponto. Por isso que é bom ficar até o final do vídeo. Porque a cereja do bolo geralmente está no final. Agora deu uma... Veja só. O ressalte que dá aqui nesse comentário, que eu achei muito interessante, que no Novo Testamento é registrado 14 casos
de derramamento do Espírito Santo, mas em nenhum deles foi concedido o dom de línguas. Mas foi derramado o Espírito Santo. E agora? Porque diz que só é derramado o Espírito Santo se a pessoa se manifesta o dom de língua. Mas nós vamos ver aqui, vou colocar na tela aí, que houve 14 casos de derramamento do Espírito Santo e não houve dom de línguas. Rapaz, aí complicou. Veja na tela aí. A doutrina de que o cristão que não fala em línguas não foi batizado com o Espírito Santo não tem fundamento nela, porque estas pessoas receberam o Espírito Santo e não falaram línguas. Por exemplo, os samaritanos, Atos 8, 15 a 17, houve derramamento do Espírito Santo, mas não falaram em língua. João, o Batista, Lucas 1,15. A Maria, a Virgem Virtuosa, Lucas 1,35. A Isabel, prima da Virgem Maria, também, Lucas 1,41. Zacarias, o pai de João Batista, Lucas 1,67. Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, Lucas 3,22. Os 7 diáconos da Igreja Apostólica, Atos 6, versos 1 e 7. E Estevão, que foi o primeiro mártir, Atos 6, verso 5 e Atos 7, verso 55. Rapaz, eu acho que está bem claro. Inclusive, alguns exemplos aqui foi colocado em alguns vídeos aí. Então, é importante, no final desse vídeo eu vou deixar na tela final a playlist. Clica lá, então você assiste um vídeo por vez, que só vai analisar a questão do dom de língua. Então você analisa com calma para você ver do que está sendo tratado aqui, falado e explicado. Está em total harmonia com as Escrituras e com muita coerência. Paulo e Barnabé receberam a imposição de mãos, foram separados para o ministério e batizados com o Espírito Santo. E não falaram línguas. Atos 13, verso 2 e 3. Tá aí, meu querido. Tá aí. Então nós vamos analisar muito texto, né? Não só essa questão, mas de várias doutrinas, vários entendimentos, que quando você vai analisar o contexto, você percebe que não tem respaldo. Não tem respaldo bíblico e não há nenhum texto que corrobore com certas posições. A verdade é bem essa. Para a gente terminar aqui, eu vou ler a última citação. Tá no comentário bíblico aqui, achei interessante. O Espírito veio, neste caso, no caso de Atos 19, né? Na cidade de Éfeso, como provisão para a grande obra que estava prestes a tornar Éfeso de uma cidade devota à deusa Artemis, que é a Diana, né? Num lugar conquistado para Cristo, a ponto de se tornar um polo cristão para toda a região circunvizinha, ao longo de vários séculos. Beleza, meu querido? Beleza, meu irmão, meu amigo, minha amiga? Esse aí foi o contexto de hoje. Você gostou? Se você gostou, deixa seu like, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. E se você tem alguma dúvida, ou se você tem alguma pergunta, ou se você tem assim também alguma observação a colocar, deixa aqui o seu comentário. É muito importante para nós e nós podemos conversar. E você também pode deixar aí para nós sugestões de vídeo. Já recebi algumas sugestões, eu estou anotando as sugestões e vamos trabalhar algum texto. Por exemplo, nós vamos trabalhar sobre a parábola do rico e o Lázaro. Bom, hein? Tá? Então esse é o penúltimo vídeo, nós vamos fazer depois o último nessa série, vamos fechar essa série, como eu prometi lá no começo. E é isso, tá? Espero que você tenha gostado aí desse vídeo, esse simples vídeo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe também aí a sua família,
Que Deus abençoe sim os seus estudos. Nós vamos ficando por aqui, um pouco cansado, mas estamos aí na luta, né? Que você aí possa nos auxiliar com as suas orações. E até aí o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.